Primeira tripulação na Estação Espacial. Os 3 primeiros habitantes da Estação Espacial Internacional. Desde 2000, existe uma presença humana permanente no espaço sideral. Os primeiros a habitar a Estação Espacial Internacional foram estes 3 homens: o americano William Shepard e os russos Yuri Gidzenko e Sergei Krikalev. Mulheres devastadas após perderem suas casas e parentes. Os gritos desesperados dessas 2 mulheres decorrem da perda de suas casas e, muito provavelmente, de seus entes queridos, após o tsunami e o terremoto de 2004 que atingiram cidades costeiras no Sudeste e Sul da Ásia. Populações na Indonésia, Sri Lanka, Índia e Tailândia foram afetadas, e o desastre ceifou a vida de aproximadamente 228 mil pessoas. A costa oeste dos Estados Unidos, da Flórida ao Texas, foi devastada por um dos furacões mais destrutivos da história. Foi em agosto de 2005 que o furacão Katrina atingiu a costa. Era um furacão de categoria 5. Nova Orleans foi a cidade mais atingida em termos de danos materiais e mortes, pois seu sistema de diques colapsou e toda a área foi inundada. Incêndio na Catedral Notre Dame. Milhares de parisienses e turistas testemunharam, em 15 de abril de 2019, como a histórica Catedral de Notre Dame, em Paris, nunca mais seria a mesma, após ser consumida por um incêndio acidental e séculos de história desaparecerem diante dos olhos dos presentes. Primeira cerimônia do Oscar. A primeira cerimônia do Oscar foi realizada em 16 de maio de 1929, no Hollywood Roosevelt Hotel, em Los Angeles. Douglas Fairbanks, presidente da academia, apresentou o evento. Os filmes mais aclamados daquela primeira edição foram Asas, Aurora e Sétimo Céu. Emil Jannings ganhou o Oscar de melhor ator e Janet Gaynor o de melhor atriz. O Oscar honorário foi concedido a Charles Chaplin. O Holocausto nazista. Como você deve saber, o Holocausto foi um dos episódios mais horríveis da história, ocorrido entre 1933 e 1945, no qual o Estado nazista exterminou mais de 6 milhões de judeus. Os nazistas concentraram-se especialmente nas crianças, que, juntamente com as mulheres grávidas e as pessoas com mais de 50 anos, eram vulneráveis a serem enviadas imediatamente para as câmaras de gás de centros de extermínio como Auschwitz-Birkenau. Esta fotografia é apenas uma das muitas que nos permitem recordar e refletir sobre os horrores que a humanidade é capaz de cometer. Fotografias que estão aqui para nos ajudar a evitar a repetição de atos tão macabros. O Homem na Lua. O dia 20 de julho de 1969 ficará para sempre gravado em nossa memória, pois foi a data em que o homem pisou na Lua pela primeira vez. Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins foram os responsáveis por tornar esse feito possível. Temos muitas fotos daquela época. No entanto, ninguém pôde tirá-las porque não havia fotógrafo. São todas imagens extraídas de uma câmera de televisão de baixa resolução e varredura lenta, instalada em um compartimento chamado mesa. A cadela Laika. A cadela Laika foi lançada a bordo do satélite russo Sputnik 2 em 3 de novembro de 1957. O Sputnik foi o primeiro satélite a dar início à corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos, sendo Laika a primeira vítima, morrendo longe da Terra. Nessa corrida espacial, não só Laika pereceu, como também 27 dos 48 cães, 15 macacos e 2 coelhos enviados ao espaço. No contexto da Guerra Fria, o líder soviético Nikita Khrushchev se envolveu em uma corrida espacial contra os Estados Unidos. Marilyn Monroe no metrô. Você certamente já viu aquela imagem em que a saia de Marilyn Monroe é levantada pelo ar que sai dos dutos de ventilação do metrô em uma noite de verão em Nova York. Esta fotografia foi tirada durante as filmagens do filme de 1955, O Pecado Mora ao Lado, The Seven Year Itch, numa cena em que Tom e Will e ela saem do cinema e enfrentam uma noite quente. Como você deve ter percebido, a imagem foi repetida à exaustão. Talvez tenha se tornado uma das imagens mais icônicas de uma das mulheres mais importantes do mundo. Crianças brincando com uma montanha de notas de banco durante o período de hiperinflação na Alemanha. Esta fotografia foi tirada em 1922, durante a República de Weimar, na Alemanha.
A República de Weimar durou apenas cerca de 2 anos, de 1921 a 1923. Este período é lembrado na Alemanha pelos aumentos significativos nos preços e nas taxas de juros, bem como pelas mudanças na taxa de câmbio e pelo abandono da moeda como unidade de troca. Publicada na revista americana Life em 1950, a fotografia Le Baiser de l'Hôtel de Ville, O Beijo na Prefeitura, deu a volta ao mundo. E com razão, esta fotografia tornou-se o símbolo do movimento da fotografia humanista. Um movimento liderado por Robert Doisneau, o fotógrafo, que visava mostrar os aspectos mais belos da humanidade após tantos anos de guerra. Robert Doisneau adorava fotografar os homens e mulheres de Paris e seus arredores. O artista imortalizou estudantes, casais, mas também pessoas sem teto. Uma forma de refletir a sociedade da época. Rosa Parks, em 1955, a ativista afro-americana pelos direitos civis, Rosa Parks, recusou-se a ceder seu lugar em um ônibus segregado no Alabama para um passageiro branco. Esse ato a tornou uma lenda na luta pela igualdade racial e impulsionou o movimento dos direitos civis. Martin Luther King profere seu discurso, Eu Tenho um Sonho. O dia 28 de agosto de 1963 foi histórico para os direitos civis. Durante a marcha sobre Washington por empregos e liberdade, Martin Luther King Jr. proferiu seu histórico discurso, Eu Tenho um Sonho, para mais de 250 mil pessoas, em uma das manifestações pacíficas mais emblemáticas da história americana. O evento teve um profundo impacto tanto na política quanto na sociedade. O Blitz assim era a igreja de Santa Brígida durante os bombardeios da Blitz em Londres. A campanha de bombardeio, Blitz, da Alemanha nazista contra o Reino Unido durante a Segunda Guerra Mundial deixou uma profunda cicatriz em Londres, com cerca de 42 mil mortos. Centenas de milhares ficaram feridos e houve enormes danos materiais. Amelia Earhart foi uma pioneira da aviação, realizando um voo transatlântico solo e sem escalas. Mas além de suas conquistas nos céus, Earhart foi uma defensora do empoderamento feminino. Sua vida, e sua morte, inspirou gerações de mulheres a lutarem por seus sonhos. Roald Amundsen foi o primeiro explorador a chegar ao Polo Sul, um feito que alcançou em 14 de dezembro de 1911, superando seu rival Robert F. Scott. Esta fotografia histórica foi tirada depois que ele hasteou a bandeira norueguesa. Ele também foi o primeiro a cruzar com sucesso a passagem noroeste e participou das primeiras expedições aéreas ao Polo Norte. É um dos grandes pioneiros da exploração polar. Um cigarro. Esta é outra das fotos históricas. Em suma, é a representação de um fuzileiro naval do Zewa dando um cigarro a um soldado japonês que havia sido enterrado na areia. Aliás, esta foto foi tirada em Iwo Jima em 1945. Rainha Elizabeth na guerra. Esta foto de 1939 mostra uma jovem Rainha Elizabeth em um papel que geralmente não estamos acostumados a vê-la, ou seja, longe das regalias da nobreza, ela passou um tempo como mecânica durante a Segunda Guerra Mundial. A Mesa do Jacaré. Esta cena bizarra aconteceu na década de 1920 na fazenda de jacarés da Califórnia em Los Angeles. Todavia, os animais da foto não são nocivos, ou seja, eram crocodilos treinados, assim os visitantes podiam circular livremente entre eles. Muito obrigado por assistir, deixe seu like e se inscreva para nos ajudar em nosso trabalho.